Você sabe como escolher e ou analisar uma ação? Hoje vamos iniciar uma playlist nova em que a gente vai te ensinar o passo a passo de como escolher e como analisar um determinado papel, uma determinada empresa. E para isso, vamos iniciar hoje uma sequência de vídeos que sairão semanalmente falando sobre análises top-down e bottom-up. Meu nome é Arthur Gross e você está no Sem Medo do Dinheiro. Se em algum momento da sua vida você já tentou comprar uma ação e tentou escolher de qual empresa você compraria essa determinada ação, muito provavelmente, se você não estudou muito por trás, você tendeu a escolher aquela determinada empresa que você simplesmente gosta mais, que tem contato necessariamente no seu dia a dia, que você ouve falar, ou coisas nesse sentido, se é que não apenas ouviu uma recomendação de alguma pessoa, certo? E justamente para isso, né, para te dar autonomia e capacidade analítica mesmo de avaliar se aquela empresa realmente é interessante e investir em empresas que você de fato acredita, nós vamos iniciar falando sobre métodos de escolha das empresas, né, se você vai ou não investir nela. Para isso, a gente vai falar sobre dois tópicos muito interessantes, que são as análises, né? De que tipo de análise você vai fazer. Porque assim, você pode pensar, por onde eu começo, né, para decidir se eu vou ou não investir em alguma empresa? Eu vou começar olhando para a gestão, eu vou começar olhando para as análises financeiras, se ela é rentável, para o preço da ação, ou eu vou começar a olhar, por exemplo, para o setor que ela está inserido, se aquele é um determinado setor que vai prosperar nos próximos tempos, ou se é um setor ainda que nacionalmente possa ainda se desenvolver bastante, pensando que naquele determinado país ainda é um setor não desenvolvido, como está a participação macro daquele determinado país, como está o desenvolvimento daquele setor em outros países, enfim, temos N possibilidades para que a gente possa começar a nossa análise, certo? Mas esse tipo, né, essa metodologia de análise, seja top-down ou a bottom-up, é justamente para facilitar e clarificar, né, um pouco de como funcionaria, né, para te dar um passo a passo de por onde você começa a sua análise. Então a gente vai falar primeiro da análise top-down, certo? Que pelo nome, né, a gente pode perceber que é top-down, né, então é de cima para baixo. Como assim de cima para baixo? Bom, é basicamente a gente olhar primeiro para o setor macro, né? Então, dentro do macro, a gente pode analisar seja um macro internacional e ou macro nacional, certo? Então, se a gente for pensar aí, por exemplo, como estão, né, as desenvolturas aí do mercado internacional, o que está acontecendo nos principais países do mundo, quais as tendências que estão acontecendo lá, como estão se comportando taxas de juros em cada um desses países, como está a inflação nesses países, índices de endividamento desses países também, como está funcionando outros pontos também de macroeconomia, seja estratégias que os governos vêm tomando dentro de cada uma das possibilidades que a gente encontraria dentro de N países, certo? Então, o que é interessante para você pensar, né, pensando pela análise top-down, é que se você for fazer então e começar por uma análise macro, essa tem que ser realmente muito bem feita, né? Porque é ela que vai começar a ditar de que maneira você vai atuar nas próximas análises, né? Nos próximos níveis aí de top para baixo, certo? Então, primeiro a gente vai analisar o macro, analisar indicadores, crescimentos e possíveis aberturas, né, e oportunidades de investimentos pro longo prazo, certo? Vale para o curto prazo? Bom, eu não gosto de falar que é para você investir, né, pro curto prazo. Eu acredito que quem investe pro longo prazo realmente acredita nas empresas e busca, né, que as empresas agreguem valor, né? Então esse tipo de análise é justamente para isso, para a gente analisar quais empresas agregam valor, né, seja a top-down ou a bottom-up. Mas aí o próximo nível, né, que a gente vai falar aí da top-down é a análise setorial. Então você foi lá, analisou de que maneira está o mercado internacional, o mercado nacional, entendi o setor macro, né, como está funcionando o macro que pode estar relacionado ou não já a alguma empresa que você tem em mente, mas principalmente agora é o genérico, certo? Depois disso, dentro desse macro, quais setores se desenvolveriam melhor, né? Como estão funcionando os setores que eu tenho, por exemplo, aqui no Brasil. Então eu fui lá, analisei o macro, passei para o macro nacional e agora eu vou analisar os setores que eu tenho aqui dentro do Brasil, né? Então, depois de uma situação política, econômica, social e outras coisas nesse sentido, de que maneira os setores estão trabalhando, quais são mais promissores a partir dessas máximas que eu acabei de estudar.
E depois disso, você vai mapear, claro, né, quais setores você mais acredita, mais estudou sobre, né? O ideal é, claro, que você estude bastante sobre os setores também, de que maneira eles se comportam, se são setores cíclicos, acíclicos, né? O que é isso? Bom, setores cíclicos são aqueles que, de tempos em tempos, tem uma retração, certo? Então, são aqueles que não são bens, por exemplo, que são essenciais, certo? Então, para você pensar, por exemplo, em serviços de energia, você sempre vai precisar de energia, né? Então é um setor acíclico, em contrapartida de varejo, que em alguns casos, né, dependendo se a crise for principalmente econômica, se torna um setor cíclico, certo? Então é interessante você distinguir isso e, claro, né, quem vai dar preferência de qual setor vai seguir, claro que é você, investidor pessoa física. Então você realmente vai ter que analisar e entender de que maneira você quer atuar, certo? Setores cíclicos são mais horizontais, setores acíclicos são mais controversos, né? Assim, eles têm períodos de muita alta, períodos de muita baixa, então também podem ser oportunidades de acordo com o seu perfil, né? De acordo com o que você busca para curto, médio e ou longo prazo, certo? E depois disso, que você mapeou lá os setores que você tem interesse e tudo mais, aí você parte para a parte das empresas. Bom, quais empresas eu tenho dentro desse determinado setor que eu escolhi? Bom, eu tenho 5 empresas, por exemplo, são as principais, certo? Dentro dessas 5 empresas, eu acredito que, bom, quem tem maior participação de mercado? X e Y. Então, dentro dessa X e Y que eu selecionei, que tem a maior participação de mercado, claro, você pode selecionar as outras também, né? Mas é que vai te dar mais trabalho, né, de você analisar elas por completo, né? Então, já que você analisou desde o começo e foi afunilando de que maneira o setor internacional influencia o nacional, de que maneira o nacional influencia os setores e de que maneira os setores influenciam as empresas, aí você vai entrar, depois de escolher a empresa, que você falou, bom, eu acho que então agora eu vou analisar essa empresa, certo? Aí você entra nela e determina quais características, né, você acredita e por quê. Bom, se é uma empresa boa financeiramente, se é uma empresa que tem uma boa gestão e tudo mais, que também são tópicos que a gente vai especificar ao longo dessa playlist semanalmente. Mas esse é o tipo de análise, né, de que maneira ela funciona. Agora falando sobre a análise bottom-up, ela é exatamente o contrário, né? Mas que se na top-down a gente leva muito em conta, e principalmente talvez, de que maneira os setores, né, uma análise um pouco mais macroeconômica mesmo, não tão focada na empresa, a bottom-up vai ser justamente o contrário, né? A gente começa pela empresa, analisando diversos indicadores relacionados a ela, quem está por trás e uma série de coisas nesse sentido, e vamos evoluindo, certo? Mas não ultrapassamos, normalmente pelo menos, até a parte internacional, certo? Por quê? Bom, porque normalmente quem é pessoa física tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso a uma série de conteúdos que, na verdade, quem são os grandes players de mercado tem acesso. Então você, como pessoa física, não necessariamente vai ter acesso a algumas informações, a menos que você pague um pouco caro por isso, inclusive, para ter acesso a umas informações ali que são mais relevantes e te facilitariam a esse tipo de conclusão, certo? Então é uma análise um pouco mais focada, certo? Na parte das empresas mesmo, começando pelas empresas, evoluindo para o setor e terminando normalmente na análise nacional, certo? Mas assim, eu gosto de frisar que, pelo menos particularmente falando, né, é apenas a minha opinião, que eu prefiro fazer o tipo de análise top-down, certo? Por quê? Bom, se for para fazer uma análise bottom-up, né, começando pela empresa e subindo, você já deve ter, na verdade, uma empresa em mente, certo? Então, a menos que você não tenha, seja um novo entrante no mercado ali, que você quer conhecer e tudo mais, você começando de cima para baixo, você vai notar possíveis oportunidades, certo? E facilita, por exemplo, o seu tipo de análise, né? No sentido de que, se você começar por uma empresa e que você já tá, assim, você já tinha uma empresa em mente, você foi lá, escolheu ela, analisou o balanço dela, fez todas as análises, e começou a fazer um monte de estudo por trás dela, e aí você viu que talvez ela não seja tão interessante, certo? Ou você foi vendo, aí você chegou no setorial e falou assim, bom, eu acho que, na verdade, subindo, né, o setorial dela não vai muito para frente, não, eu acho que não é uma empresa que vale a pena. Então, cada vez que você for começar, você pode ir travando nos próximos níveis. Ao contrário de que, se você começar de cima para baixo, né, a chance você não trava, né? Você, na verdade, vai estar selecionando de que maneira as empresas mesmo, né? Você vai estar selecionando a cada nível justamente aquelas que possivelmente te trarão
maior segurança ali na hora de você investir, né? Por quê? Porque você está analisando, pelo menos é o que eu faço, né? Eu tento analisar, por exemplo, quais setores estão mais bem enquadrados perante a determinada situação econômica, financeira daquele determinado país, no caso, o Brasil. Mas, né, você pode fazer isso com outros países também se você pretende investir no exterior. Mas que é importante você frisar que, se eu estou analisando lá, fui lá, selecionei, vai ser Brasil mesmo, né? Estamos falando aqui de Bolsa Brasileira, o Ibovespa, e depois vamos pegar aqui e vamos analisar os setores. Beleza, fui lá, analisei os setores, achei quais setores podem ser mais promissores, baseado naquelas teorias, né, que eu estudei lá em cima, de como funcionaria a evolução do PIB, quais taxas vão, quais as projeções que o Boletim Focus vem lançando, como vai funcionar isso daqui para frente. Beleza, então já selecionei quais são os setores mais promissores. Dentro dos setores, eu vou também olhar para as empresas mais promissoras. Então, no momento que você entrar, você já vai ter uma lista de empresas que, dentre alguma delas, com certeza, você já vai ter um direcionamento para acertar, né, de que maneira alguma empresa ele realmente está indo bem no mercado. Ao contrário de que, se você ainda é um novo entrante no mercado e não tem conhecimento necessariamente das empresas que lá estão, você não vai conseguir, né, assim, você vai ter que procurar mesmo, sei lá, talvez pensar no seu dia a dia, quais empresas você conhece e tudo mais, para começar a fazer essa análise de baixo para cima. Então, eu acho que assim, se você for começar de baixo para cima, você tem que saber também, muito bem, ainda mais do que na top-down, fazer uma análise da empresa, né, calcular mesmo muita coisa relacionada àquela empresa para poder entender, porque esse é o principal fundamento. O principal fundamento é justamente a análise empresarial. Ao contrário de que na outra, também é uma análise difícil, porque ela é muito pautada no setor macro, então talvez é um pouco mais incerto, sendo que você talvez não tenha acesso também a algumas informações, mas facilita, né? Uma análise um pouco mais simples, pensando em alguns sentidos de facilidade mesmo de você encontrar uma resposta, do que o contrário, né? Quando você começa de baixo para cima, você encontra uma possível resposta, sendo investir ou não naquela empresa que você escolheu. Quando você começa de cima para baixo, você encontra várias possíveis respostas, sendo sim ou não para aquelas várias empresas que você chegou lá no final. Bom, então depois que a gente selecionou aí de que maneira você vai querer fazer a sua análise, né, seja começando de cima para baixo ou de baixo para cima, vale frisar que não existe a análise correta, existe sim aquela que você se sente mais confortável fazendo. O próximo passo é analisar a rentabilidade daquela determinada empresa que você foi lá e escolheu, ou que você foi lá e chegou naquela determinada empresa. Então, como ela está se rentabilizando ao longo do tempo, se é que ela está. Então, a gente vai começar no próximo vídeo fazer esse tipo de análise, te ensinar o passo a passo de como realizar essa operação. Deixa aí nos comentários se já tiver alguma determinada dúvida. Se lembre de se inscrever no canal, de deixar seu like e até a próxima.